Que tal colocarmos um pouco de equilíbrio? Não sai daí que o vídeo hoje está top. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Marcelo Ferreira e eu quero tratar hoje a respeito do equilíbrio que a palavra de Deus nos dá quando você é perdoado. Pois Deus, quando você recebe o perdão de Deus, você nasce de novo e se arrepende dos seus pecados, Ele não quer que você viva a partir de então da mesma forma que você vivia antes. Como alguns textos da Bíblia nos mostram, o cuidado que devemos ter com a nossa vida depois que somos perdoados pelo Senhor. Quando Ele te perdoa, Ele espera uma reciprocidade, ou seja, você se arrependeu, você pediu perdão pelos seus pecados, e Ele quer agora então que você mostre, apresente, dê frutos de arrependimento. E um deles realmente é o cuidado da sua vida, o cuidado que você deve ter com a sua vida depois que se arrepende. Você vê inúmeros versículos da Bíblia mostrando o alerta de realmente não viver mais da mesma forma que vivia antes. O próprio Jesus mesmo, em João, no capítulo 5, por exemplo, depois que ele cura aquele paralítico, depois você acompanha o contexto de João, capítulo 5, verso 14, ele vai dizer ao paralítico: olha, tenha cuidado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A mulher adúltera, quando é pega em adultério, em João 8, verso 11, ele diz, vá, ele perdoa, vá e não peques mais. Ou seja, ele não quer somente te perdoar, ele quer que você não viva mais da mesma forma que vivia antes. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. A gente sabe que é uma figura de linguagem que diz respeito à vida espiritual. Uma pessoa em pé é aquela que está bem com Deus, está em comunhão com Deus e anda em santo temor e em santidade. E a que cai é a que realmente pisa na bola, aquela que vacila, comete algum pecado. E é isso que ele nos manda, vigiem. Olha, se você está em pé, se você está firme, vigiem, para que você realmente não caia. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 27, ele vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele fala de um cuidado que devemos ter de não dar brecha para que Satanás venha realmente contra a nossa vida. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, ele vai dizer o seguinte, 1 Pedro 5, verso 8, sede, pois, sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando, ou em algumas versões diz, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ao tempo todo, ao nosso redor, o diabo está esperando que a gente tenha um vacilo, cometa um deslize, para que realmente ele tenha legalidade sobre a nossa vida, porque o que dá legalidade ao diabo sobre a nossa vida é o pecado. O pecado abre portas para que o diabo tenha autoridade sobre a nossa vida e tente nos escravizar novamente. Então, foi perdoado? Vigie. Procure viver de uma forma que você agrade a Deus para que você não dê lugar ao diabo. E ele fica bramando, procurando a quem possa tragar. E aí então você me pergunta, Marcelo, o que é que eu faço para que realmente o diabo não atente contra a minha vida? A minha opinião e minha dica é, não seja um do que eles encontram, do que ele venha encontrar, dando bobeira. Não dê brecha, não dê lugar ao diabo, não vacile. Como a Bíblia vem dizendo, vigie, preste atenção. Você não pode mais viver da mesma forma que você vivia. Então eu quero te ler alguns textos contigo para te dar algumas dicas de como é que a gente pode fazer isso. A primeira delas é andar no temor, ou no santo temor de Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 28, diz assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Esse santo temor, quando é descrito na Bíblia, ele fala de você amar e obedecer a Deus. Santo temor. O segundo texto que eu quero ler com você é Mateus, capítulo de número 6,
O verso 22 e o 23 diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão essas trevas? Nos alertando sobre aquilo que colocamos os nossos olhos, né? Os olhos são as janelas da alma, as janelas do corpo. E ele fala de um perigo de que você expor aos seus olhos aquilo que você não deve ver, vai contaminar, vai comprometer todo o seu corpo. E o próximo texto que eu quero ler com você, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 23, vai dizer o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E ele vai dizer o que é o todo: em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala exatamente de você ter o cuidado com o seu espírito, alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, ter cuidado com o seu corpo, né, e com os seus espírito, a sua alma e o seu corpo. Ter cuidado com o seu espírito, ter cuidado com a sua mente, a sua mentalidade, a sua alma, que são o campo das emoções, de você não ser mais dominado por aquilo que você sente, e sim por aquilo que você crê. Nós não andamos mais por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. Então, a sua mente, exatamente como a Bíblia fala em Romanos 12, tem que ser renovada pelo entendimento da palavra, né? E aí você vai, consequentemente, o espírito recriar, a alma, ou seja, as emoções, a mente renovada pela palavra. Consequentemente, você vai conseguir refrear os impulsos e os desejos do seu corpo, da sua carne, que não se converte, quer o tempo todo pecar. E como é que a gente aprende a fazer isso, Marcelo? É aprendendo exatamente com a graça do nosso Deus e Salvador. Ele diz em Tito, no capítulo 2, no verso 11 e o verso 12, ele diz: olha, a graça de Deus tem se manifestado salvadoras a todos os homens. E ela nos ensina, ou seja, a graça de Deus nos ensina a viver uma vida santa, justa e piedosa. Depois, quando você vê lá o contexto no que ele está falando. Porque tem muita gente que associa a graça somente à ideia da salvação. Mas a graça é muito mais abrangente que isso. A graça também, depois que você se converte, depois que você se arrepende, depois que você entrega a sua vida a Jesus, ela vai agir de forma diferente, a lhe capacitar a viver uma vida santa, justa e piedosa. Porque esta graça, irmão, se a graça de Deus não nos induz a viver uma vida que agrade ao Senhor, a viver uma vida santa, a viver uma vida reta, esta graça não é graça. E o último texto que eu quero ler com você é 1 Pedro, no capítulo 1, verso de número 15 e 16, que diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O que é que ele está querendo dizer? Que os princípios do Senhor não podem ser superficiais na sua vida. Ele quer que você seja santo na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, no trabalho, na escola. E o exemplo disso é que se você mentia, você não deve mentir mais. Se você roubava, você não deve roubar mais. Se você enganava, você não deve enganar mais. Ou seja, você mudou a rota da sua vida. São novos princípios que agem para você, que agem de acordo com o caráter de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus eu declaro o teu Espírito agindo de forma a esclarecer, a dar entendimento e sabedoria a cada uma das pessoas que vão ouvir esse vídeo, que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter a mentalidade e agir com reciprocidade a esse perdão maravilhoso que o Senhor dispensou para as nossas vidas. Eu quero declarar toda essa vida consagrada ao Senhor em cada área da nossa caminhada contigo, em nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer, meu querido, leia, medite e ore. Eu tenho certeza que vai ser metanoia para você.